Não fica marcado no Facebook, né? Aqui tá, eu tô vendo. Tá vendo o quê? No Facebook, ao vivo no Facebook. Como é que eu coloco o senhor como co-host? Vai no meu nome, clica em cima do meu nome, acho que o botão direito. Withdraw. Aqui tá, eu tô vendo. Vou passar lá. Para botar no Achou? Já tá no ao vivo lá no Face? Tá, né? Já estamos ao vivo no Facebook. Amém. Bom. Guardar os irmãos aí agora. Vamos pôr o seu microfone do pessoal para ele ficar de olho. Boa noite aí, Ladar, Isabel. Boa noite, irmãos. Seu Zé, Andressa. Andressa deve estar conectando aí para Dona Nícias, né? O pessoal está chegando, o Gilmar também já aparecendo aí. Pastor, aqui em cima aqui aparece live on Facebook aqui para o senhor? Aparece para todo mundo, eu acho. Acho Legal. que aparece para todo mundo. Isso. Hoje estamos no Zoom e no Facebook, irmãos. Live on Facebook. Oi, Isabel. A gente está perguntando se em cima da sua tela aparece live on Facebook. Estamos em 2 canais hoje, estamos evoluindo. Daqui uns dias no YouTube também, né, pastor? Devagarzinho a gente está indo. Luciana também. Deus abençoe aí vocês. Irmãos, vamos deixar nossa Bíblia já aberta aí, por favor, no Evangelho de João. Vou aguardar mais um minutinho. Que as pessoas possam ir chegando. Deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20. Tá? João 12, do verso 20 ao verso 50. Vamos iniciar, irmãos. Vamos começar orando ao Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo. Deus abençoar a nossa mente, né? Deus abençoar o nosso entendimento. Nós precisamos entender a palavra de Deus, nós precisamos compreender o que Deus quer comunicar
a cada um de nós por intermédio da sua palavra. Então, nós precisamos pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, que a palavra de Deus possa arder no nosso coração. Então, vamos começar fazendo essa oração. Luciana Moraes, queria pedir para você abrir o seu microfone e fazer essa oração para nós, por favor. Tá bom, pastor. Pai, muito obrigado, Deus, por podermos estarmos aqui reunidos, ó Deus, de uma forma virtual. Mas eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a entender, ó Deus, um pouco mais da tua palavra. Abre, Senhor, as nossas mentes, ó Pai, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, estar, ó Deus, um pouco mais unidos, ó Pai, através desse estudo, ó Pai, de hoje. Pai, toma a vida do pastor, que o Senhor possa usá-lo, Deus, como instrumento de valor, Pai, nas tuas mãos, para transmitir, Deus, aquilo que já está no seu coração, Deus, para cada um de nós, ó Pai. Abençoa a tua igreja, Pai, esteja conosco. É o que eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Depois dessa oração, vamos cantar 2 louvores ao nosso Deus. Vamos louvar. Você aí no seu lugar pode cantar também, pode se alegrar conosco. Cante ao Senhor com alegria no seu coração. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade,
mais um louvor para alegrar o nosso coração. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei e eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em seu amor, em seu amor. Amém. Graças a Deus. Eu quero ainda ter com vocês, queridos, uma palavra de oração de gratidão antes da leitura do texto bíblico e entrar propriamente no estudo da palavra de Deus nesta noite. Eu quero orar pelo aniversário da Milena. Quero também fazer uma oração de gratidão pela oferta que a igreja recebeu em relação a essa conta, né, do aplicativo Zoom, que agora nós temos mais liberdade para fazermos reuniões por meio deste aplicativo. Então, coração generoso aí ofertou isso para a igreja. Então, eu quero fazer com vocês essa oração de gratidão. Ore comigo, por favor. Senhor, eu quero orar junto com a tua igreja pela vida da Milena, Senhor, que completou mais um ano de vida. E eu louvo o teu nome, porque sei que ela tem se desenvolvido, crescido, permanecido na tua casa, na tua palavra, não somente ela, mas também a sua família, e isso é alegria, né? Isso traz contentamento a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por ela fazer parte da igreja de Soteco. Obrigado por ela fazer parte do teu reino, do teu rebanho. Que tu, Senhor, a conserve temente a ti. Que ela possa ser cheia do Espírito Santo. E por onde ela passar, que ela possa frutificar. Também quero orar neste momento, ó Pai, em gratidão a pessoa que generosamente nos fez essa oferta, Senhor. Que tu possas recompensá-la, que tu possas, ó Senhor, retribuir com todas as sortes de bênçãos. Que ela e sua família sejam alcançados pela tua graça, pelo teu favor. Muito obrigado por essa vida. Que o Senhor a preserve. Em nome de Jesus eu oro com o teu povo. Amém.
Bom, irmãos, vamos então fazer a leitura do texto bíblico. E para a gente interagir um pouco entre nós, eu quero propor essa leitura dividida. Eu quero ler do verso 20 até o verso 36. Eu vou pedir que o irmão Clóvis me ouve. Clóvis, gostaria de pedir a você que fizesse a leitura do texto bíblico depois de mim, do versículo 37 até o versículo 43. Repete o texto aí, pastor. Depois da minha leitura, Clóvis, eu gostaria que você lesse do verso 37 ao verso 43. Compreendeu? Compreendi, pastor. Qual é o texto aí do livro? João 12. João 12. João capítulo 12, do versículo 37 até o versículo 43, depois da minha leitura. E para encerrar, depois do Clóvis, eu gostaria de pedir Gilmar. Me ouve, Gilmar? Você pode abrir o seu áudio e fazer a leitura do verso 44 até o verso 50. Pode ser, Gilmar? Tá dando para me ouvir? Tá sim. O som tá bom. Tá bom? Então, vou repetir, hein? Eu vou ler do verso 20 ao 36. O Clóvis vai ler do verso 37 ao 43. E finalizando essa leitura, vai ser o Gilmar, do verso 44 ao verso 50. Então, eu começo. João 12. Evangelho de João, capítulo 12. 44 ao 50, né? Isso, Gilmar, do 44 ao 50. Então, eu vou começar a ler e eu peço que vocês fiquem atentos para que a gente possa compreender o texto bíblico e extrair deles ensinamentos. Então, vamos lá. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi o anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado?
quem é esse filho do homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Clóvis, por favor. Embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, o Senhor, quem creu em nós, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque, como disse ainda Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Essas coisas disse Isaías, porque viu a sua glória, e dele falou. Gilmar? É até o 41, né, professor? É o 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo com o Pai, me tem dito, assim falo. Amém. Muito obrigado. Quero também cumprimentar aqui as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Tem gente que não está no Zoom, mas está no Face. Djalma, o seu Otoniel, Dona Joana. Tem uma turma aí no Facebook também nos assistindo, acompanhando o nosso estudo bíblico. Deus abençoe a todos vocês. Bom, irmãos, feita a leitura do texto bíblico, nós vamos passar, então, agora a refletir naquilo que ele tem a nos ensinar, a nos transmitir. Eu vou fazer isso, então, compartilhando com vocês a minha tela neste momento. Eu gostaria de pedir, Rafael, você me ouve, Rafael? Sim, pastor. Você está como rosto, me possibilita fazer o compartilhamento da minha tela, por favor? Acho. Olha aí, pastor, se está tudo certo. Pronto, ok. Pronto, irmãos. Agora sim. Nós estamos, então, estudando aí o Evangelho de João, e nesse capítulo 11 e capítulo 12, né, nós temos aí os versículos-chave, que é sempre bom a gente lembrar, né? É o 25 e o 26 do capítulo 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tá? De acordo com o propósito do nosso estudo, então a gente ressalta aqui, ó, Jesus está dizendo que ele é, e mais ninguém além dele. Ele é a ressurreição e a vida.
Não existe outro nome, não existe outra pessoa. E aí ele vai fazer uma promessa para todos que creem nele. Quem crê em mim. Então você não pode crer no João, na Maria, no Pedro, no Paulo, no José, no Renato, né? Na Rafaela, na Mariazinha. Você tem que crer em Cristo, em Jesus, para que você obtenha a vida eterna, né? Para que você não morra eternamente. É isso que a palavra de Deus ensina. É nisso que nós cremos e é isso que nós pregamos também. Bom, o alvo da lição, como tem sido já às sextas-feiras passadas, é focar, né? É ressaltar o poder de Jesus sobre a vida e sobre a morte. Não existe nenhum outro ser com esse poder. Jesus é o doador da vida. É ele que faz nascer e é ele também que tem autoridade para fazer morrer. Ele dá a vida e ele tira a vida. Nós todos somos criaturas dele. Ok? Na semana passada, quando nós estivemos reunidos também, nós pudemos, né, fazer uma breve recapitulação. Nós vimos ali no capítulo 11, dos versos 45 a 53, a incoerência de muitas pessoas ao redor de Jesus Cristo. Nós vimos que muitas pessoas tinham a capacidade de crer nos milagres, isto é, acreditavam que Jesus tinha poder para fazer o que ele fez, na verdade, diante dos olhos delas. Mas é interessante que elas não criam na divindade dele. E isso acontece também nos nossos dias. Nós encontramos pessoas dizendo que Jesus é um mestre, é um profeta, é alguém maravilhoso, é alguém capaz de fazer coisas extraordinárias, mas quando a gente pergunta se essa pessoa crê na divindade de Jesus, crer, por exemplo, na inspiração da Bíblia, aí essas pessoas começam a dar um monte de desculpa, né? Querem comparar a Bíblia com outros livros, querem comparar Jesus com outras pessoas, elas não conseguem crer na divindade do nosso Senhor. Não conseguem crer que Jesus pode nos dar a vida eterna. Né? Então, elas têm essa dificuldade. Mas nós vimos também na semana passada que Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo divino, ele não agiu com imprudência. Muito pelo contrário, Jesus sempre se valeu da sabedoria, né? Ele sempre agiu com discernimento. Então, eu falei na semana passada que a fé não exclui a prudência. Não é verdade? Então, nós temos que ficar atentos, certo? Agora, uma outra coisa que nós também ressaltamos na semana passada é que, apesar de toda a dificuldade que Jesus enfrentou, apesar de toda a angústia que ele sentiu por dentro, ele não agiu com medo, ele não agiu com temor das circunstâncias, nem mesmo das pessoas. Ele fez tudo o que estava planejado desde a eternidade para ele fazer. Ele age com prudência ao evitar a exposição. Ele tinha consciência de que as pessoas queriam matá-lo. Ele, obviamente, sabia que nada iria acontecer fora dos propósitos do Pai. Então, ele tinha dia e hora marcados para morrer, para se entregar, para ser crucificado. Mas nem por isso ele agiu de forma irrefletida. Nem por isso ele agiu de forma imprudente. E também não teve medo. Não teve medo da morte. Foi para isso que ele veio.
Terceiro ponto da semana passada também, que nós ressaltamos, foi o relacionamento entre Jesus Cristo, a família de Lázaro, e, em contraposição, o relacionamento com Judas. Né? Nós vemos que, por um lado, nós encontramos uma família completamente envolvida com Cristo, a família de Lázaro. Tanto é que no texto, lá no capítulo 11, Jesus vai falar, ou melhor, João vai dizer que Jesus amava a família de Lázaro. E no capítulo 12, nos versículos iniciais, se vocês lembram, quando Jesus chega à casa daquela família, os 3 irmãos, de alguma forma, procuram agradar a Jesus. Né? Marta está servindo a refeição para Jesus, está cuidando ali dos afazeres, para que Jesus seja confortavelmente servido. Lázaro está ali recepcionando o mestre, sentado com ele, conversando com ele, fazendo as honras da casa. E Maria foi quem ungiu os pés de Jesus. Como é bom a gente encontrar famílias que se envolvem com Jesus e que adoram a Jesus, né? Que são próximas, são íntimas de Jesus. Por outro lado, nós vemos também a atitude de Judas Iscariotes, uma atitude hipócrita, tanto é que culminou com a traição. Quando Judas Iscariotes recomenda que aquele perfume caríssimo, né, para a ocasião pudesse ser poupado e até mesmo comercializado, vendido, para que os apóstolos, né, os discípulos pudessem arrumar um dinheiro e fazer uma caridade, a Judas, na verdade, estava sendo falso, estava sendo mentiroso, hipócrita. Tanto é que ele depois traz Jesus por 30 moedas de prata. Judas tinha o coração na riqueza, no dinheiro. Judas era avarento. Judas não tinha um envolvimento sincero com Jesus Cristo. Ele traiu o Senhor Jesus Cristo. E nós também ainda encontramos pessoas assim, em diversos arraiais evangélicos. Pessoas que fazem um belo discurso para impressionar os que estão à volta. Tem uma cara de piedade, um discurso de piedade, mas no fundo, o coração está completamente pervertido, desvirtuado da presença de Deus. E, finalmente, né, nós finalizamos o nosso estudo da semana passada comentando a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Aquela foi a última semana de Jesus, a semana da paixão, a semana do martírio. E ali as pessoas, então, planejaram, né, prender Jesus, crucificar Jesus. Na verdade, queridos, nós sabemos, porque a Bíblia relata, que Jesus se entregou. Né? Jesus, como eu disse, ele tinha hora marcada, ele tinha o momento exato para entregar a sua própria vida. Ele se deixou prender, ele se deixou crucificar, ok? Então, já deu para você recapitular a aula da semana passada. Entrando, então, na aula de hoje, olha só, vamos, então, agora, propriamente, ao capítulo 12, a partir do verso 20. Bom, o que nós encontramos já no início desse texto que nós lemos? Olha só, o versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Veja bem, as pessoas, até hoje, criam expectativas erradas a respeito de Jesus, da igreja
e do Evangelho. Naquela ocasião, os judeus que estavam querendo ver Jesus Cristo estavam esperando que Jesus fizesse um discurso revolucionário, um discurso ideológico. E não foi nada disso que Jesus fez. Enquanto as pessoas queriam um discurso inflamado, um discurso que, né, avivasse no povo uma inquietação, né, contrária ao Império Romano, Jesus, surpreendentemente, falou de quê? Falou de morte. Falou de morte, queridos. E por que Jesus fala de morte? Porque, na verdade, Jesus, ele veio para carregar uma cruz e não para usar uma coroa. É isso que muita gente não compreende. A perspectiva do Evangelho é contrária à perspectiva do mundo. No Evangelho, para a gente viver, a gente tem que morrer. No Evangelho, para a gente ser o primeiro, a gente tem que ser o último. No Evangelho, o ministro é o que serve primeiro. No mundo, não. No mundo, os poderosos, os famosos, eles estão aí para serem servidos. Não é verdade? No Evangelho, não. Quem quer ser o maior? Tem que se humilhar, tem que servir a todos. E Jesus, então, ele veio não para carregar uma coroa, para usar uma coroa, mas ele veio para carregar uma cruz. E por que Jesus se submeteu a tudo isso? Por que Jesus veio falar de paixão, que é sofrimento? Por que Jesus veio falar de morte? Por quê? Porque Jesus, ele veio com um propósito, queridos. Desde quando o pecado entrou no mundo, nós sabemos que somente com o derramamento de sangue, esse pecado poderia ser expiado. Somente com a morte de alguém, com a morte do homem e não de animais, a justiça de Deus poderia ser satisfeita. Só que quem de nós teria condição de morrer de tal forma como Jesus morreu? Tinha que ser um justo. E nós não somos justos. Então, o próprio Deus Filho teve que se encarnar, teve que assumir a nossa semelhança, né, de homem, em carne e osso, para que, sem pecado, pudesse morrer pela humanidade, para satisfazer a justiça divina, a justiça do Pai. Então, veja, o que a gente aprende aqui? Que a morte física de Jesus Cristo é o único caminho para que o homem tenha vida espiritual. Se nós não usufruirmos os benefícios da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, queridos, nós vamos continuar no mesmo estágio inicial. Qual é o nosso estágio inicial? Vocês lembram? Eu quero convidar vocês a abrir Efésios, capítulo 2. Vamos lá? Enquanto você abre, e eu abro aqui também com você, eu quero lembrar a cada um de vocês que, como nós estamos no estudo bíblico, e graças a esse aplicativo que nós estamos usando hoje, vocês podem interromper. Tá legal? Vocês podem levantar a mão, podem sinalizar, a fim de que eu possa esclarecer alguma dúvida que surja aí na cabeça de vocês. Tá legal? Nós podemos interagir. Se você quiser dar uma contribuição, fazer alguma pergunta, você pode ficar à vontade, que a gente para e responde imediatamente. E se eu não souber, a gente guarda para poder pesquisar e trazer a resposta no próximo encontro, no próximo estudo bíblico, tá bom? Então, vamos lá. Efésios, capítulo 2. Qual era o nosso estágio natural?
quem ainda não foi convertido, quem ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda se encontra nesse estágio. Essa é a verdade, é isso que a palavra de Deus diz. Olha aí, Efésios capítulo 2, a palavra de Deus diz, a partir do primeiro verso, ele vos deu vida estando vós como? Mortos. Você percebeu? Ele vos deu vida estando vós mortos. Então, essa é a condição de todo homem. Nós não temos vida espiritual, irmãos. De acordo com o que a Bíblia diz, obviamente, né? O homem ele é formado por matéria, né? Pela parte material e pela parte imaterial. Então, é claro que nós temos um espírito em nós. Mas vida espiritual, que significa ter comunhão com Deus, que significa viver para Deus, intimidade com Deus, queridos, nós não temos. Tá bom? A Bíblia diz isso claramente. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Que tipo de morte é essa que o apóstolo Paulo está dizendo? É a morte espiritual. Tá bom? Então, para que eu e você tenhamos vida espiritual, nós precisamos do sacrifício de Jesus. Tá legal? Então, olha o versículo 26. O que o verso 26 diz aí? Aliás, o verso 25, né? Vamos ler o verso 25? Rafael, Diácono Rafael. Oi, estou aqui. Por favor, lê para a gente aí. Lê o verso 24, o 25 e o 26 para a gente, de João 12. Ok. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Ok. Então, obrigado, Rafael. Vejam vocês que Jesus tinha que morrer para que a morte dele pudesse trazer salvação aos que creem. Se Jesus não morresse, eu e você estaríamos perdidos. Tá legal? Agora, Jesus, ele nos alerta no versículo 25 e no versículo 26 para o comprometimento nosso com ele. Vocês perceberam o que Jesus acabou de dizer aqui? Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Eu gostaria que um irmão, por favor, uma pessoa que encontrou, abra o seu microfone e leia para a gente aí Romanos 12, 2. Sem ser o Rafael, que ele já acabou de ler. Já ia ler de novo, né? Mas... Romanos 12, 2. Quem vai se aventurar aí, por favor? Vamos lá, rapidinho. Vamos ler um de cada vez, irmãos, porque senão fica muito tumulto. Alguém balbuciou aí? Estou aguardando. Romanos 12, 2. Vou ler então, hein? Pode ler. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Pois é, veja. O apóstolo Paulo, assim como Jesus Cristo, eles estão com palavras diferentes, tentando transmitir o mesmo ensinamento. Tem gente, irmãos, que vive esta vida achando que essa vida é mais importante do que tudo. E aí tem gente que pretende viver intensamente, inconsequentemente, como se ele não tivesse mais tempo depois da morte. Irmãos, a alma, ela subsiste. O corpo pode até se desfazer, mas a alma subsiste. E a alma subsiste de maneira consciente, de acordo com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz que depois da morte física, a nossa alma continua consciente. Só que o destino do homem, após essa vida física, é céu ou é inferno. Não é? É na presença de Deus ou é afastado dele. Então, tem gente que não se atenta para isso. Acha que acabou a vida aqui, acabou tudo. Não é assim, irmãos. Não é isso que a Bíblia diz. Tá legal? Então, nós não podemos ficar presos a este mundo, como se não houvesse nada mais importante depois. Assim, irmãos, há uma eternidade nos esperando. Uma eternidade ao lado de Cristo. Isso pode parecer muito óbvio para algumas pessoas, mas para outras pessoas, nem tanto. Tem gente que elege instituições, pessoas, como o centro do universo. Como se aquilo ou aquele fossem as coisas mais importantes da sua vida. E acabam fazendo daquilo ou daquele uma espécie de ídolo. E sem a pessoa se dar conta, a pessoa se torna idólatra. A pessoa às vezes acha que a idolatria é só quando você se ajoelha diante de uma imagem. É só quando você carrega sobre os seus ombros uma imagem, numa procissão. Não. Há aspectos diferentes da idolatria. Tem gente que idolatra uma instituição, uma agremiação. Tem gente que idolatra uma pessoa. Tem gente que idolatra um time de futebol. Enfim, as pessoas elegem no seu coração ídolos, quando na verdade a palavra de Deus diz que o primeiro mandamento mais importante de todos eles é o quê? Amar a Deus. Deus é que deve ocupar o primeiro lugar do nosso coração. Então, fiquemos atentos. Não vivamos esta vida como se nada mais importasse, como se nós não tivéssemos um destino final, que é o céu, que é a presença de Deus, que é a comunhão com o Senhor. Tá bom? Bem, seguindo em frente, o que nós vemos agora? Pastor, Diga. só em relação a essa palavra que o senhor leu aí do versículo 2, lá de Romanos, né? Uma vez eu estava lendo um artigozinho, aí estava falando que essa palavra que tem lá de transformai-vos, né? Ela em grego, ou acho, ou em hebraico, não sei, ela está relacionada com a parte da transfiguração de Jesus, né? A questão da transformação do corpo, né? Para subir aos céus, né? Vamos falar assim. Então, assim, Sim. ela está relacionada a Jesus na parte da transfiguração. É em grego, né? É em grego, que trazendo para a nossa língua, trazendo para o português, é metamorfose, né? Esse elemento meta,
Meta significa transformação, mudança. Não é? Então, essa mesma palavra, né, a metamorfose, a transformação, ela é também usada naquele evento em que o Senhor Jesus Cristo se transfigurou. Nós acabamos internalizando mais a palavra transfiguração, né, para se referir àquele evento lá de Jesus Cristo, né, que está lá, por exemplo, no Evangelho de Mateus, né, e ficou conhecido como Monte da Transfiguração, enfim. Mas no original, é essa palavra, é esse sentido, transformação, mudança. Então, nós temos que mudar a nossa mente, nós temos que mudar a nossa perspectiva. Tem gente que vive aqui achando que esse mundo tem tudo para oferecer a ele de bom. E não é verdade. Não é verdade. Não é? A gente tem que se desprender de certas coisas. Mas, seguindo em frente, o que nós vemos agora? A partir do versículo 27. Vamos voltar lá para João 12. Olha o que o versículo 27 nos diz. Olha só. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Jesus está fazendo uma pergunta. Pai, salva-me desta hora? Outra pergunta. Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Por que é interessante a gente dar uma parada aqui e refletir? Porque eu vejo que algumas pessoas pensam que, por exemplo, lá em Lucas 22, do verso 39 ao verso 46, eu vejo que algumas pessoas, equivocadamente, argumentam que Jesus estava pensando em desistir, que Jesus queria retroceder. Queridos, essa é uma interpretação equivocada. Em primeiro lugar, do texto em si, mas também, e talvez até mais grave, é uma interpretação equivocada do ministério de Jesus Cristo. Jesus sempre deixou claro que ele veio para realizar a vontade do Pai. Jesus sempre deixou claro que ele agia estritamente em cumprimento à vontade do Pai. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus sempre primou por obedecer aquilo que o Pai já havia determinado, planejado. Então, Jesus não estava pensando em retroceder, em voltar. Não, não estava, queridos, não estava. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por exemplo, em João, capítulo 10, versos 17 e 18. Abra a sua Bíblia, por favor. Veja se Jesus estava pensando em desistir do seu ministério. Veja. João 10, 17 e 18 diz o quê? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, Jesus sabia que, se por um lado ele entregaria a sua vida, por outro lado, ele a reassumiria. Ele tinha essa autoridade, ele tinha esse poder. Então, isso tem que ficar claro. Jesus não pensou em desistir. Tá? Quando ele ora, lá no Getsêmani, e ele se diz angustiado, sabe o que está acontecendo ali? Jesus, querido, ele está antevendo, Jesus está percebendo o quão ruim é ficar destituído da presença do Pai. Jesus nunca passou por isso na eternidade.
Jesus sempre esteve ligado ao Pai, em todo tempo, em todo momento. Mas quando você lê o Evangelho, você compreende que no momento da crucificação, no auge, no ápice da paixão do Senhor, ele clama, e ele diz o quê? Eli, Eli, lama sabachthani, que em aramaico significa o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus experimentou. Nós não conseguimos precisar por quantos instantes, né? Por quanto tempo, mas Jesus experimentou uma ruptura com o Pai. No momento da crucificação, em que ele carrega o nosso pecado, ele experimenta a ruptura da comunhão com o Pai. Ele experimenta, né? Nós temos que entender que Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Tá legal? Então, Jesus ali na cruz, ele experimenta a consequência do pecado. Ele experimenta a consequência da separação do homem de Deus. Então, ele se angustia, porque essa experiência ele nunca teve. Ele nunca teve no céu, na eternidade, a experiência da ruptura da comunhão dele com o Pai. E aqui na Terra ele experimentou. E às vezes eu fico pensando, né? Tem gente que não percebe o quanto é ruim viver longe de Deus. Tem gente, irmãos, que nem percebe, nem se dá conta de como é ruim viver longe da comunhão do corpo de Cristo. Tem gente que nem se importa. Tem gente que passa meses, se bobear até anos, né? Se deixar, se ninguém cutucar, se ninguém perguntar, a pessoa passa até anos sem ir à igreja, sem participar da comunhão do corpo de Cristo. E a pessoa, para ela, tanto faz como tanto fez. Ir, não ir, estar, não estar, participar, não participar. Para ela, tanto faz. Para ela é a mesma coisa. Se ela tá bom. Se não tá bom também. A pessoa não sente falta da palavra. A pessoa não sente falta da oração. A pessoa não sente falta de se relacionar com Deus, de se relacionar com o corpo de Cristo. Para ela, tanto faz. Jesus, ele expressa a sua agonia. Mas tem gente que, não está nem aí. Está tudo bem, está tudo bom. Né? Você lá e eu cá, e a gente segue a vida, e cada um na sua, e segue o jogo. Não é assim, irmãos. Não é assim. O crente, ele tem que buscar comunhão com Deus. O crente, ele tem que buscar comunhão com o corpo de Cristo. Senão ele apodrece. Um membro fora do corpo apodrece. Fica prejudicado, atrofiado. Ok? Então, e por que Jesus agia em obediência a Deus? Porque, irmãos, obedecer a Deus é a melhor maneira de você glorificar ao Pai. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, como é que a gente pode ser um crente melhor? Como é que a gente pode fazer para que a nossa igreja seja uma igreja melhor? A gente não tem essa pergunta às vezes? Às vezes a gente pergunta, né? Poxa, como é que a gente faz para a nossa igreja ser uma igreja cativante, uma igreja envolvente, uma igreja atraente? Espera aí, vamos parar. Vamos perguntar aqui.
Você quer que a igreja agrade primeiro a quem? Aos homens ou a Deus? A gente tem que ter isso claro na nossa cabeça. Porque quando você está preocupado mais em agradar os homens, é claro que você vai inventar um monte de coisas. Você vai inventar um monte de firula. Essa é a verdade. Então você inventa, né, coisas inimagináveis, as pessoas estão inventando hoje nas igrejas para poder prender as pessoas, prender os jovens, prender os adolescentes, prender os adultos. Estão fazendo da igreja um circo. Estão fazendo da igreja, igual tem lá no Rio de Janeiro, uma apoteose, um espetáculo. Estão fazendo do culto um espetáculo. Estão fazendo da liturgia da igreja um circo. Né? E cada vez a coisa fica mais mirabolante. Tudo isso para quê? Para atrair o público. Mas o que a gente aprende com Jesus? Queridos, a melhor forma da igreja agradar a Deus é o quê? Obedecendo às suas ordens. Ordens. Tá legal? Você quer ser um crente que agrade a Deus? Obedeça o que está escrito na palavra. Você quer que a sua igreja seja uma igreja que agrade a Deus? Faça com que a sua igreja cumpra a palavra de Deus. Obedeça ao que está escrito na lei do Senhor. Não precisa ficar criando um circo. Não precisa criar um espetáculo. Não precisa. O Espírito Santo vai ter mais prazer na igreja, em atuar na igreja, quando os membros da igreja estiverem preocupados em obedecer ao que o Pai mandou. É isso que vai agradar ao Senhor. Tá bom? E ainda sobre a morte de Cristo, queridos, por que a morte de Cristo era necessária? Para pagar o quê? O preço dos nossos pecados. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos 3, 25 e 26? Abre comigo aí a sua Bíblia. Romanos 3, 25 e 26. Abre aí. O que a palavra de Deus está dizendo? Olha aí. Para você não ter dúvida. A quem Deus, Paulo está se referindo a Jesus Cristo. Não é isso? E aí Paulo vai dizer a respeito dele. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, queridos, Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ser justificados, tá bom? Alguma dúvida até aqui, queridos? Alguma pergunta? Podemos passar para o terceiro ponto? Olha só, queridos, a partir do versículo 37, a gente vai entrar, talvez, num ponto mais sensível do estudo dessa noite. Por que eu falo talvez o ponto mais sensível? Porque nós somos, assim, unânimes, né? Eu acho que somos. Unânimes. Há um consenso entre nós a respeito, pelo menos, daqueles que creem, né? A respeito da divindade de Jesus, a respeito da necessidade da morte de Jesus. Eu acho que poucas pessoas discutiriam isso, né? Mas, a partir do versículo 37, a gente vai entrar numa questão que ainda causa, né,
uma certa discussão entre as pessoas. As pessoas mostram pontos de vistas diferentes a partir daquilo que está no versículo 37. Você já se deu conta do que está escrito aí no versículo 37? Na verdade, eu acredito que as pessoas discutem por causa da incapacidade do homem de compreender como é que Deus, em sua soberania, na sua eternidade, ele conseguiu planejar isso, e no presente século, na minha e na sua vida, na vida das demais pessoas, ele consegue operacionalizar a salvação. Isso para nós é um mistério. É claro que a Bíblia dá indicações, mas como a gente gosta de racionalizar tudo, mas em se tratando das coisas de Deus, nem tudo a gente consegue sistematizar, explicar, isso nos incomoda bastante. Eu quero ler com você o que está escrito na palavra. Versículo 37. O que acontece aqui? Vamos ler? Quero ler com você. Eu quero ler do verso 37 ao verso 40. Vou ler do 37 ao 40. Né? Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, ou seja, na presença da multidão, na presença das pessoas, não creram nele, não creram em Cristo. A gente pode se perguntar, por que aquelas pessoas não creram em Jesus? Você já parou para perguntar isso? Você pode ter uma resposta, eu posso ter uma resposta, cada um de nós que está participando deste estudo nesta noite pode ter a sua própria resposta. Mas eu quero fazer uma pergunta desafiadora a você. Se você tiver coragem, você me responde. Tá bom? Qual é a resposta que a Bíblia dá? Qual é a resposta que o texto dá? Essa é a resposta mais importante. A resposta mais importante não é a que você formulou, não é a que você pensou, não é a que você gostaria de dar, não é a que você gostaria de ouvir da boca de Jesus. A resposta mais importante para essa pergunta é aquela que de fato Jesus já deu. É aquela que de fato já está registrado nas páginas da Bíblia. Então eu vou fazer a pergunta para você. Por que aquelas pessoas não creram em Cristo? Dez segundos aí para você refletir. Por que aquelas pessoas não creram em Cristo? Por quê? Olhando para a sua Bíblia. Rafael falou? Para não contradizer a palavra de Deus, né? Espera aí. O que você está falando é muito importante. Vamos de novo. O que está escrito? Qual é a resposta? Por que aquelas pessoas não creram em Cristo? Porque já tinha uma palavra de um profeta, né, antigo que predizia uma que eles não iam crer. Ia acontecer, né? Eles não iam crer. Havia uma profecia. E de onde vem a profecia? Do homem? Vem de Deus. Toda profecia é inspirada por quem? Paulo falou isso quando escreveu a Timóteo. A palavra de Deus na boca do homem, eu estou falando a palavra de Deus. Eu não estou falando abobrinha na boca do homem, não. Estou falando palavra de Deus, profecia, aquilo que vem do coração de Deus. Isso é inspirado pelo Espírito Santo.
O homem não tem condição de falar da parte de Deus se o Espírito Santo não o inspirar, não o usar. Então, por que que aquelas pessoas não criam? O que que a Bíblia responde? O que que a Bíblia responde? Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz o quê? Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Olha o verso 39. Por isso, não podiam crer. As pessoas estavam impedidas de crer. Vocês estão percebendo o que a Bíblia está dizendo? As pessoas estavam impedidas de crer. Agora vamos dar um pulinho no versículo 40. O que está escrito no versículo 40? Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. Para quê? Vamos parar. Tem que ser devagar. Esse entendimento tem que ser devagar. Vamos lá. Quem cegou os olhos? Quem endureceu o coração? Quem foi? Foi o profeta Isaías, que cegou os olhos das pessoas? Que endureceu o coração das pessoas? Quem é o sujeito desses dois verbos? Quem é o responsável pela ação de cegar e de endurecer? De acordo com a Bíblia, não é de acordo com o que você está pensando. É de acordo com o texto. É o que está escrito. Quem é responsável? É Deus, irmão. É Deus. É Deus que é responsável por cegar os olhos das pessoas e abrir os olhos das pessoas. É Deus que é responsável, na sua imensa sabedoria, na sua imensa soberania, é Ele que é responsável por endurecer o coração das pessoas e amolecer o coração das pessoas. Queridos, entendam uma coisa: a salvação não começa com você. A salvação começa com Deus. Se Deus não despertar o homem não consegue crer. O homem não tem disposição para crer por ele mesmo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Olha aqui, ó. A salvação é por exclusiva autoridade e ação de Deus. As pessoas são ou não são despertadas para crer. Não depende de você, querido. Você quer ver? Você quer ver? Vamos abrir João 1. Primeiro capítulo do Evangelho de João. Primeiro capítulo. Vai lá. Verso 12 e verso 13. Vamos ver se João é coerente com ele mesmo, com aquilo que ele ensina. O que ele ensinou no capítulo 1 tem que ser coerente com o que ele está ensinando aqui no capítulo 12. Tá legal? Tem que haver coerência. O que está escrito no capítulo 1 de João? Versículo 12 e versículo 13. Olha aí. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ok. Quem crê, como dizem as Escrituras, se torna filho de Deus. Mas isso depende de quê? A resposta está no versículo 13. Os quais, ou seja, aqueles que creram, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de quê? De Deus. O que isso significa?
não é da nossa natureza crer em Deus. Nós não temos condição natural para crer em Deus. O nosso coração, naturalmente, é um coração corrompido, é um coração prejudicado pelo pecado original. Se depender de você, você não crê em Deus. Se depender de mim, eu não faço a obra de Deus. Eu não me relaciono com Deus. O que o apóstolo Paulo explicou em Efésios capítulo 2? Que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Queridos, sempre quem age primeiro para a salvação não é você. Não é você que simplesmente se decide. Eu agora encontrei uma força interior. Eu agora imaginei que eu posso ter uma vida melhor com Cristo. Eu estava dormindo e aí eu sonhei e aí agora eu quero esse Jesus. Não é assim que acontece, queridos. Não é. Não é. Deus primeiro tem que querer. Você sabia que é assim que a Bíblia diz? Eu quero levar você até Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Vamos parar um pouquinho aqui nesse texto, né, para a gente entender. Eu falei que essa passagem ela é sensível, ela desperta muitas controvérsias. Mas, acima do que eu penso e do que você pensa, está o registro da palavra de Deus. Atos 16, versículo 14. O que está escrito? Atos 16, versículo 14. Eu vou ler para você, eu quero que você me acompanhe. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O que o apóstolo Paulo vai falar sobre a Lídia? O Senhor lhe abriu o coração. Para quê? Para entender as coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração. Você está entendendo? Está entendendo? Você sabe quem escreveu Atos? Foi Lucas. Lucas que escreveu Atos. O que Lucas está escrevendo é aquilo que o Espírito Santo o inspirou para ele registrar. Então, o que Lucas registrou? Que Lídia só pôde entender o Evangelho, só pôde entender o que Paulo estava pregando e ensinando, porque o Senhor, primeiramente, abriu o coração dela. Porque se o Senhor não abre o coração da pessoa, a pessoa continua morta em delito e em pecado. Como Paulo disse lá em Efésios capítulo 2. Ok? Eu quero deixar para você uma sugestão de leitura. Estou circulando aí para você. Anota aí, tá? Quero que você leia depois Romanos capítulo 9, do verso 14 ao verso 18. Quero deixar como sugestão de leitura o capítulo 11, versículo 7 ao versículo 25. E ainda mais, eu quero deixar como sugestão de leitura o versículo 33, 34, 35 e 36. Quero que você leia com bastante atenção esses textos, para que você possa refletir naquilo que eu estou te dizendo, naquilo que as Escrituras expõem para todos nós que quisermos ler. Tá bom? E para a gente encerrar, para a gente finalizar, olha aí, o que nós podemos aprender do versículo 47 ao versículo 50? Estamos aqui agora, olha só.
Finalizando, eu só quero chamar a sua atenção para um detalhe. Vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 12, verso 47, e a gente encerra. Olha aí. A partir do versículo 47, Jesus vai dizer o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Queridos, o que Jesus está querendo dizer aqui? Bom, em primeiro lugar, Jesus está falando do seu propósito. Olha só. Jesus veio à Terra para quê? Primeiramente, para salvar o homem. Para comunicar o quê? O perdão dos pecados. Para anunciar as boas novas da salvação. Jesus veio para morrer pela humanidade e, a partir da sua morte, comunicar vida. Esse foi o propósito da vinda de Jesus aqui na Terra. Por que Jesus está dizendo que ele não veio para julgar o mundo? Sabe por quê, querido? Porque o mundo já está julgado. O mundo já está julgado. O homem já nasce o quê? Condenado. Essa é a regra. O homem já nasce condenado. Paulo falou que nós vivíamos como? Como vivos espiritualmente falando ou como mortos espiritualmente falando? Qual é a condição natural de todo homem? O apóstolo Paulo disse que a condição natural do homem é estar morto em pecado e em delito. Então, Jesus não veio julgar o que já está julgado. Jesus não veio dizer o que já está dito. E o que já está dito a respeito do homem? Que o pecado de um passou a toda a humanidade. O pecado de Adão passou a toda a humanidade e toda a humanidade já é, por natureza, pecadora. Toda a humanidade, por natureza, está o quê? Destituída da glória de Deus. Ok? Essa é a nossa condição natural. A palavra já dá esse testemunho. A palavra já dá esse veredito. Você não precisa fazer mais nada para estar julgado. Você não precisa fazer mais nada para continuar morto em pecado e em delito. Então é por isso que Jesus está dizendo que ele não veio julgar o mundo, mas ele veio para salvar. O que Jesus veio comunicar não foi o julgamento, a condenação, porque isso já é natural. Isso, os profetas, a lei de Moisés, os apóstolos, isso eles já vieram fazer. Isso eles já fizeram. A palavra, a lei, já dizia, já revelava o nosso coração, a nossa condição. Então, o que Jesus veio fazer agora foi morrer na cruz, foi abrir o caminho da salvação, foi restituir a possibilidade da comunhão do homem com Deus. O que Jesus veio fazer foi rasgar o véu que separava o homem do Santo dos Santos. Então, foi isso que Jesus quis dizer com essa palavra. Então, ele veio comunicar a salvação,
Mas ele também deixou claro o quê? Que o mundo já está julgado. Como que o mundo já está julgado? Quando o mundo não obedece à palavra. Quando o mundo vive divorciado da palavra de Deus. O mundo já está julgado. É a palavra de Deus que julga o mundo. Entendeu? Então, olha só. Jesus, ele também anunciou que no final dos tempos, o que vai acontecer? Os inimigos da cruz, sejam seres espirituais, sejam, né, pessoas como eu e você, né, seres humanos, né? Essas pessoas, elas terão a retribuição da vida que estão vivendo aqui. Então, quando a pessoa morre sem crer na palavra, ela já está julgada. A palavra já está julgando a pessoa. Tá bom? E o que vai acontecer com os cristãos no final dos tempos? Nós também seremos julgados? Sim ou não? Sim. Os cristãos serão julgados, porém, eles não serão julgados para a condenação. Eles serão julgados para quê? Para a confirmação da salvação e para o recebimento de quê? Do galardão. Tá legal? Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Nós não ensinamos, nós não cremos na perda da salvação. Quem sustenta a nossa salvação é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. Né? Jesus, imbuído da autoridade do Pai, é Ele quem sustenta a nossa salvação. Já vimos isso nos capítulos anteriores de João. Tá bom? Então, fiquemos atentos. Por quê? Haverá julgamento dos seres espirituais e das pessoas propriamente ditas. Tá legal? Quem crê está salvo. Quem não crê, de acordo com a Bíblia, já está julgado, já está condenado. A palavra já estabelece qual é a sentença. Jesus não precisa falar sobre isso, porque os escritos já falam por si mesmo. Tá bom? Bem, então, o que nós aprendemos nessas 3 semanas estudando os capítulos 11 e 12 do Evangelho de João? Em primeiro lugar, olha aqui, nós aprendemos que grande é o poder e a autoridade de Cristo. É incomparável. Ninguém tem poder e autoridade como ele. Né? Nas mãos do nosso Senhor e Salvador estão a morte e a vida. Ele tem a capacidade de dar a vida a quem ele quer. E ele pode tirar a vida de quem ele quer. Da mesma forma, a salvação, a vida eterna, pertencem a ele. Em segundo lugar, os capítulos 11 e 12 nos ensinam o quê? O grande amor de Jesus por nós. Capaz de quê? De sofrer e morrer em substituição a mim e a você. Foi por isso que Jesus se manifestou, para substituir você e a mim naquela cruz. Nós não tínhamos condições de pagar esse preço. Jesus pagou esse preço por nós por causa do seu grande amor. Nós temos que aprender uma coisa, gente. O evangelho não é feito só de palavras. O verdadeiro evangelho inclui atitude. Deus, por amar a gente, ele entregou o seu filho. Deus, o Pai, teve a atitude de enviar o Filho para morrer por nós. Então, as pessoas que dizem que amam a Deus, que amam a Jesus, elas têm que demonstrar isso com a sua vida. Não adianta dizer que ama Jesus da boca para fora. A sua atitude, a sua vida tem que comprovar que você realmente ama o Evangelho, que você realmente ama a igreja,
que você ama a Cristo. Não adianta amar só com a boca. Não adianta apenas dizer que é crente. A sua vida tem que refletir aquilo que você fala. E, finalmente, o último ensinamento, né? Quando a gente toma consciência desse amor, desse poder, né? Nós, então, encontramos o quê? Paz para viver. Encontramos também o quê? Segurança. Sabendo que Ele tem cuidado de nós. Eu não sei como você tem vivido, o que você tem passado. Se você tem vivido com medo, com temor, com pavor, amedrontado, né? Mas eu quero dizer para você, Deus nos ama e Deus é poderoso para cuidar de nós, para nos guardar. Que Deus abençoe sua vida, querido. Se você tiver alguma pergunta, por favor, faça agora, antes que a gente ore, finalizando este culto. Eu vou tirar aqui o compartilhamento da minha tela. Vamos voltar aqui. Queria permitir que você, se você se sentir à vontade, você faça alguma pergunta. Se não, nós vamos orar encerrando. Ok. Não há perguntas, então, irmãos? Vamos orar, finalizando esse estudo. Depois aí eu quero pedir aos integrantes da comissão, que foi designada em assembleia, para que depois confirme, tá? Se haverá aquela reunião que foi comentada na semana passada, né? Se haverá agora nesse próximo domingo, ok? Lembrando aos irmãos também que domingo temos culto, joia? Pela manhã e à noite, e à tarde também. A Mary tem feito também um trabalho com as crianças. E já lembrando os amados aí que segunda-feira nós temos uma reunião aí com os oficiais e com a diretoria também. Ok? Podemos encerrar, irmãos? Pastor, só queria também colocar à disposição aí o programa, né? Igual o Isabel dá o estudo para as mulheres, né? E os outros irmãos que desejar utilizar o recurso, né? Só me falar que eu abro a sala e aí a gente dá prosseguimento. Pois é. Esse aplicativo aqui, irmãos, ele é para uso da igreja, tá bom? Então, aí, os irmãos que querem usar o aplicativo, como o Rafael falou, para algum estudo bíblico, para alguma reunião, podem ficar à vontade, entre em contato aí com o Rafael, tá? Pode entrar em contato comigo, que a gente passa aí os dados para que vocês montem as reuniões, tá bom? Deus abençoe vocês, queridos. Vamos orar? Rafael, já que você está aí, ora, finalizando para a gente, por favor. Amém, oremos. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome, Deus, por esse estudo de hoje e possamos entender, ó Deus, o real propósito que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai. Possamos estar vivendo, Deus, de acordo com a tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor nos designou para ser para o teu reino, Pai. Possamos sempre olhar para Cristo, Deus, e vê-lo como exemplo para nossas vidas. Abençoe meus irmãos que estão em cá nas suas casas, Deus, nos seus lares, continue guardando e livrando eles dessa pandemia, Deus, eles possam conseguir passar, Deus, por tudo isso, debaixo da tua proteção. Abençoe os seus familiares, ó Deus, cada um dos que convivem com eles, ó Pai, também possam ser atingidos, Deus, pelo teu amor. Obrigado, ó Deus, por este estudo novamente. Obrigado pela vida do pastor, ó Deus. Obrigado pela vida do irmão que nos abençoou, ó Deus, para que pudéssemos, ó Deus, ficar um pouco mais tempo, ó Deus, em comunhão em igreja, ó Deus. É que eu te oro, agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe. Um bom final de noite para vocês. Até mais. Parabéns para a Milena de novo. Parabéns, Mileninha. Tchau. Tchau, Bia. Bia. Um beijão no seu coração. Tchau, gente. Beijo. Tchau.
Fala, Vivi, tá sumida? É? Não, ela tá dormindo.